quinto dia, a emoção no Festival de Cinema de Gramado aumentou. Além de debates sobre os filmes da noite anterior, a expectativa para a premiação estava alta. O troféu Eduardo Belin foi entregue a Héctor Babenco e o longa-metragem Diário de um Novo Mundo levou muitos artistas ao tapete vermelho. Na manhã de sexta-feira, o elenco e a equipe de Sal de Prata debateu o filme de Carlos Gervásio com o público. Mara Mourão conversou com a equipe do Caderno 2 sobre o documentário que emocionou a plateia no dia anterior. Eu conheço Doutores da Alegria há 14 anos e sempre quis fazer um documentário sobre eles, mas o próprio Doutores da Alegria estava crescendo, encontrando seus caminhos, e agora eles estão tão solidificados com livros publicados e prêmios internacionais que eu acho que chegou a hora de disseminar esse conhecimento, né? Não deixar esse conhecimento ficar preso, restrito ao grupo de artistas que trabalha nos hospitais. Então a gente achou importante dividir isso. Aí chegou a hora de fazer esse filme. É o meu terceiro longa, mas assim, acho que o doutor estava pronto e eu estava pronta para fazer esse filme. E foi muito emocionante fazer esse filme, foi difícil segurar, assim, controlar a emoção? Foi bem difícil para mim. Eu tenho um filho pequeno, eu entrava nos hospitais, eu ficava muito emocionada. Assim, a cada dia depois das filmagens, eu tinha um sono, parecia que a minha energia tinha inteirinha sido drenada. Eu tinha um sono absurdo, eu já dormia na van saindo da filmagem. Era como se tivessem me dado um soco, assim, sabe? Para mim foi difícil. Mas eu entendi muito assim que para o palhaço eles têm um olhar diferente sobre a realidade e eles têm uma missão que é a criança. Isso faz com que para o palhaço se torne, vamos dizer, uma coisa suportável. Mas para mim, que estava ali, a paisana, vamos dizer assim, e só observando aquela realidade, foi difícil. O sonho de todo artista é deixar um legado. O nosso do Doutores da Alegria foi justamente com esse filme deixar um legado, e eu acho que ele está seguindo um caminho bonito. E é difícil naquele momento que as crianças estão em dificuldade, vocês querem alegrar eles, é difícil segurar a emoção muitas vezes, ou vocês não pensam nisso? Olha, quando você está caracterizado, é tão incrível a mudança de olhar sobre o hospital e a criança, porque você se sente, sabe, assim, ok, eu tenho o meu foco, a minha missão aqui dentro. Como besterólogo. É quando você tira a maquiagem ao final de um dia que todas essas questões começam a vir, e aí a gente tem que trabalhar essas questões, falar sobre o que pega, o que incomoda, o que entristece, o que alegra, para não varrer essas emoções debaixo do tapete. Durante a tarde, o homenageado com o troféu Eduardo Belin, Héctor Babenco, conversou com a imprensa. Pelo menos o que eu tenho a dizer pós-prêmio é que normalmente os prêmios se dão quando as pessoas não trabalham mais. E para mim esse prêmio calhou no momento que estou cheio de projetos e cheio de trabalho, e acho até um pouco prematuro encarar um prêmio como uma manifestação derradeira de serviços contribuídos, né? De filmes feitos. Veja bem, o renascimento do cinema brasileiro, como tantos outros slogans que há em relação ou houve em relação ao cinema, outras coisas, são inventados por vocês jornalistas. Eles não são inventados por nós que fazemos cinema. Então, eu acho que começou a haver um pouco mais de filmes, porque chegou um momento que não havia nada. Se você analisar do final dos anos 80 até o ano 2000, época Collor, transição, não havia realmente possibilidade de fazer cinema no Brasil, porque estava tudo muito desencontrado, as coisas não calhavam realmente. É impossível haver crescimento com a renda média do brasileiro ser tão pobre, é impossível haver crescimento de cinema com os custos de produção que nós temos no Brasil, é impossível haver cinema brasileiro com o custo dos ingressos no Brasil,
e a falta de acesso do povo brasileiro à possibilidade de gastar esse dinheiro. Então o cinema brasileiro ficará vivendo constantemente de um naufrágio para outro e de um momento de felicidade para outra, aleatoriamente, até que alguém cabalmente, na área de cultura, associada à área de comércio e à vocação da Presidência da República, decidam que dignamente o Brasil merece um audiovisual que represente a cultura brasileira. O que temos tido até agora são todos pequenos esforços pessoais que acabamos conseguindo pequenos nichos. Esse ano o Brasil não vai ocupar nem 10 ou 12% de quota de tela, o ano passado foi 17%. Então estamos indo rumo ao abismo, ao buraco negro. Então não dá para falar em renascimento do cinema brasileiro. Eu acho que os festivais com premiações é um mamute em extinção. Eu sou muito mais afim e muito mais interessado em mostras de cinema que abrem a pluralidade do cinema à comunidade, às jovens que estão sedentos de informação cinematográfica de outras culturas, de outros estados, de outros países, de outros continentes, sem esse mecanismo meio babaca de melhor filme, melhor ator, melhor diretor, porque esse é um jogo no qual a única pessoa que se alimenta com isso é o ganhador, que às vezes não necessariamente é o melhor filme. Eu acho que esse modelo de premiação como é Gramado, não quero, por favor, que vocês achem que estou pichando Gramado, porque Gramado padece do mesmo problema que outros 200 festivais no mundo. Então não estou dizendo Gramado é isto, estou dizendo que este modelo de festivais, que ele é um pouco calcado, carcado, né, repetido, imitado, de Veneza, que é um festival que tem 59 anos, de Cannes, que foi da década, começou no final da Segunda Guerra Mundial. Então eram necessidades que homens de cinema tinham de trazer cinemas representativos de vários países, num momento que não havia televisão e não havia uma distribuição cosmopolita, plural, democrática de outra cultura, para juntar os melhores 20, 30, 50 filmes em 2 ou 3 mostras, para mostrar ao mundo o que está se fazendo. Isso não precisa mais. Não faço filme para ganhar prêmios. E não é o prêmio que vai legitimizar a minha autoestima e a minha capacidade de continuar trabalhando, você entende? Também não vai ajudar muito perante o público. No Palácio dos Festivais foi exibido o último filme da Mostra Latina, Mala Leche, do diretor León Errázuriz. 2 jovens marginais tentam entrar no mundo do tráfico de drogas em Santiago do Chile. Elvo tem um prazo de 2 dias para arranjar dinheiro e começa a praticar delitos para cumprir o prazo. É uma história brutal que mostra com realismo a decadência da droga e da delinquência. A noite de sexta-feira foi uma das mais agitadas em frente ao Palácio dos Festivais. Qual é a importância desse festival para o cinema brasileiro, na tua opinião? Acho que é um dos mais tradicionais, é um festival que a gente tem um prazer de vir pela cidade, que é muito acolhedora. Esse pessoal gritando aí dá uma alegria. E ver os amigos, debater o cinema, debater a cultura, eu acho que acaba extrapolando até o cinema e vira um grande debate cultural e um grande encontro num lugar belíssimo. E com uma premiação ainda por cima, que é uma coisa super importante para dar valor às produções. Então a gente tem que prestigiar. Qual é a importância para um ator vir assim? Eu acho que é maravilhoso, porque nós precisamos ajudar que o cinema se desenvolva aqui no Rio Grande do Sul. E o meu sonho é que o Rio Grande do Sul tenha um grande polo de cinema, que possa ter muita gente viver à custa do cinema. Porque a luz do Rio Grande do Sul é a melhor do Brasil para o cinema. Isso foi um diretor italiano que me disse, eu nunca esqueci. Então eu acho que a gente precisa ajudar, colaborar, fazer todo o possível para que progrida cada vez mais o festival
os filmes, tudo. Tá? A chegada do elenco de Diário de um Novo Mundo causou alvoroço. Daniela Escobar falou sobre o filme e o Festival de Cinema de Gramado. Eu não gosto muito dessa ideia de competição. Eu preferia que fosse uma estreia simples e pura. Eu acho esse festival o máximo. Adoro esse glamour, essa coisa de prestigiar o filme nacional. Mas a coisa de competir, te confesso que é um pouquinho incômoda. Eu gosto de estar lá apresentando, falar do filme dos outros, falar do meu filme, mas saber que eu estou competindo é esquisito, é uma sensação estranha. É importante. Muito, muito. Acho o festival fantástico. Agora competir é estranho. Eu espero contar uma boa história. É isso que eu acho que a gente que faz cinema é o objetivo final. Então eu espero que as pessoas gostem da história que a gente está contando. Uma história que se passa em 1750, mas tem uma visão de hoje, uma leitura mais atual sobre um triângulo amoroso que aconteceu naquela época. E como é trazer esse filme para o Festival de Gramado? É uma coisa bem importante para lançar o filme depois? Eu fico muito orgulhoso de estar aqui, principalmente por estar apresentando aqui em Gramado e saber que daqui a 2 semanas já está nos cinemas, ou seja, dia 2 de setembro vai estar nos cinemas de Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Rio. Então eu acho que deu tudo certo, né? Conseguimos lançar e apresentar aqui hoje. Estou ansioso para saber o que o público vai achar. E essa noite de apresentar o filme no festival é sempre de ansiedade? Como é que é? Ansiedade nesse sentido, ansiedade de o que o público vai achar, né? Isso é uma coisa que a gente é a primeira vez que o filme sai para fora, né? Primeira vez que as pessoas vão ver, primeira vez que alguém vai ver, porque só eu vi o filme agora até no final, né? Nem os atores viram. Ninguém, nem os atores, nem o produtor, ninguém. Celari, como é participar nesse festival de Gramado? Eu acho que hoje é o maior festival do país, não só do país, eu acho que tem uma integração com os outros países também, da maior importância. Fico muito orgulhoso de participar do festival e com o filme gaúcho. É o carinho do gaúcho que veio de vários lugares e que acompanha o festival e acompanham as pessoas que participam do festival. É um carinho muito bem recebido. Eu adoro esse público. É maravilhoso. Imagina, olha, todo mundo berrando. É muito legal. Parece que você fez um ótimo trabalho antes de assistir o filme. Então isso já é ótimo. O Brasil com certeza tem essa energia, essa química do povo, que é a coisa mais linda do mundo. Não existe país no mundo onde, como o Brasil. De fato, eu, que sou carioca, moro no Brasil. Não é? Desventuras de um Dia ou A Vida Não É um Comercial de Margarina foi o primeiro curta-metragem a ser exibido. É uma satisfação muito grande ver o quanto a animação tem conquistado de espaço, não só nas mostras, como também nas premiações e na consequente formação de público. Isso é muito legal pra gente. O filme conta o dia de uma jovem em São Paulo. O pano de fundo é a vida estressante e tensa de uma grande cidade. O dia se desenrola trazendo à tona as diversas máscaras e papéis que as pessoas vestem diariamente. 10 matérias para editar, caramba. Que bonito esse moço. Ih, olha a cortada que ele deu no Fusca. Bonitinho na vaca. Por fora, que besta. Oi, Rosa. Oi, Em Trânsito foi o último documentário exibido no festival. O filme explora situações do trânsito e do transporte coletivo de São Paulo. Eu espero que vocês apreciem, se deixem tocar pela áspera poesia do dia a dia paulistano. Bom filme. Essas são imagens de lugares de passagem, pontos de saída, paradas. Paisagem urbana dessa região metropolitana de São Paulo, comum a tantas grandes cidades. Entre outubro e novembro de 2003, estive em trânsito por esses caminhos, com pedestres, motoristas, passageiros, motoboys. Eu queria agradecer principalmente a nossa equipe, que foi uma equipe guerreira ali no dia a dia em São Paulo, de norte, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, como vocês vão ver. Estou muito orgulhosa de estar aqui em Gramado.
Eu acho que esse festival trouxe uma seleção de documentários que eu me honro muito de estar participando dessa seleção. São documentários que me emocionaram muito aqui na plateia. Hector Babenco recebeu o prêmio Eduardo Abelim pelo conjunto de sua obra. O realizador de Carandiru se diz surpreso com a homenagem, mas apaixonado pelo Brasil. O público também demonstrou grande admiração pelo cineasta na quinta noite do festival. Esta menção, esse prêmio, essa recordação, essa lembrança, esse reconhecimento, sei lá como se chama, totalmente ausente de qualquer informação anterior. Não sei quem me escolheu, não sei por que me escolheram, não sei o que foi feito, estava em outra, realmente, está muito distante, são 20 anos que não vinha Gramado, enfim, coisas da vida, nada consciente, politicamente correto e incorreto, o que aconteceu e pronto. A gente não constrói desejos da gente, às vezes os desejos falam mais alto e as coisas acontecem. O que eu queria dizer é que... o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é legal o que está acontecendo, que eu estou me sentindo tremendamente querido, que não é uma sensação que a gente deve descartar. A viagem de fazer cinema é uma viagem muito solitária, muito difícil. Não sei por que continuam insistindo em me chamar de argentino, deve ser, ainda não perceberam o sotaque do nordeste, pernambucano, paraibano, mas tudo bem, eu vou continuar insistindo em falar um pouco de portunhol, assim vocês podem continuar se divertindo, dizendo que eu sou argentino, nascido lá e de alguma forma. Quero dizer a você que eu me naturalizei brasileiro em 73, exclusivamente por uma razão. Decidi fazer um filme que denunciava uma entidade inescrupulosa, nojenta, da qual absolutamente a mídia ignorava, que era uma organização clandestina de mortos, que matava pessoas, que era o Esquadrão da Morte, e eu achava que se eu ia pôr minha mão num tópico que era difícil, que era complicado, que não pertencia à minha cultura de origem, eu deveria fazê-lo como brasileiro e não como turista. A viagem é minha, ninguém me pediu nada, eu achei que eu tinha que fazer desse jeito e acabei fazendo. Mas eu não sou brasileiro porque me naturalizei. Eu sou brasileiro pelo trabalho que eu fiz. Simplesmente o meu nível de indignação, o meu nível de surpresa, o meu nível de vontade de trazer à tona, de revelar, de dar identidade, de amarrar, de racontar, de gerar um conflito, de trabalhar com o elenco, de fazer coisas que me dizem a partir do momento em que virei uma pessoa adulta, foi no Brasil. Então acho que sou brasileiro pelo meu interesse pelo Brasil como tema. Isso não quer dizer que eu não possa fazer um filme amanhã na Indochina, ou em Londres, ou na Bolívia, da mesma forma que eu posso fazer no Rio de Janeiro. Então eu acho que minha residência é Brasil, mas sou um homem que me leio a mim mesmo como uma pessoa que está interessada no homem em qualquer lugar do mundo. E onde há conflito, e onde há drama, e onde há vontade de contar algo, se eu tiver saúde, recursos financeiros e vontade de amarrar uma história, é lá que eu a irei contar, sem estar preocupado onde nasci, onde tenho residência e que cultura estarei representando. Eu acho que a gente só é universal quando a gente é regional. Bom, eu estava aqui na frente e agora eu vi que tem tanta gente aqui atrás. Vamos lá. Meu nome é Smith Filho, eu sou diretor do curta-metragem Papá. Eu estou super feliz de estar concorrendo aqui em Gramado. É uma tarefa difícil fechar, né, depois de tantos trabalhos. Ímpar Par conta a história do sapateiro de um pequeno vilarejo. Ele procura o par perfeito, em uma fábula de amor e sapatos.
reclamar. E eu digo isso por causa dessa gente que está aqui, de muitos que não estão aqui, que nos apoiaram para chegar aqui. Esse filme realmente é um filme coletivo. E todo esse pessoal aqui deu, não um pouco de cada um, deram muito para fazer que a gente conseguisse ter um filme que era no início aparentemente muito difícil de fazer e que ele acontecesse, chegasse até aqui. E agora que está pronto, ele deixa de ser nosso, né, e passa a ser de vocês, o público que vão julgar. Quero dizer que o filme ele é baseado numa história gaúcha, dirigido por gaúcho, realizado por toda essa turma aqui e outros tantos. Uma Torre de Babel, são argentinos, portugueses, uruguaios, que nos deu um trabalho danado, foi feito com suor e também muito prazer. E é isso que nós queremos que vocês também sintam agora. Prazer ao assistir ao nosso filme. Bom filme para todos. Diário de um Novo Mundo é a história de um amor vivido em tempos de conflito e desesperança. Edson Celular e Daniela Escobar formam um casal proibido no Rio Grande do Sul do século XVIII. Dificuldade, tu acha, de fazer um longa-metragem aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que a dificuldade é a mesma aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer parte do Brasil, né? Porque a gente, ainda mais o nosso filme que tem que ter uma cara de produção grande e não tinha dinheiro para isso. Então foi muito difícil, por um lado, mas por outro também a gente conseguiu ter apoio de muita gente que possibilitou esse filme acontecer. Uma coisa muito difícil de fazer num filme histórico é a direção de arte. Como é que foi o trabalho para construir? Esse é um dos pontos fortes do nosso filme. Eu tenho um diretor de arte que está aqui, o Voltaire Dankvar, que é maravilhoso. É um cara que foi o meu braço direito e esquerdo assim, né, durante o processo de filmagem, porque ele deu o clima para o filme que precisava. Acho que o nosso filme também tem uma conotação de uma participação de outras produções. É uma coprodução com a Argentina e com o Uruguai e com Portugal também. Então, eu acho que fica aí um perfil interessante de um caminho que o cinema nacional também pode seguir e que a gente está tentando já há algum tempo concretizar com o Mercosul. Eu acho que esse filme é exemplo dessa boa parceria que o cinema nacional pode seguir. Eu gostaria de fazer mais cinema. Eu só não faço mais cinema porque o cinema ainda não ganhou o espaço que ele merece no nosso país. É difícil fazer qualquer coisa no Brasil, né? Até política, a boa política. Então, o cinema ele precisa ganhar a dimensão industrial e isso é muito difícil. Quem sabe em parceria com a televisão, quem sabe em parceria com outros países. É importante aqui no festival essas coisas aparecerem de várias formas. O nosso filme, por exemplo, é um filme histórico, é um filme que é tão pouco feito no Brasil. Vem ocupar um espaço, enfim, um filme de época, um filme que conta a história, um filme baseado em romance histórico. Então, eu acho que um festival com essa dimensão, acho que tem que ser um painel rico e tem que ter filme para todos os gostos. Então, acho que o nosso está no espaço dele e isso acho que vem engrandecer o festival. Tá bom?
Eu vim mais ver este porque eu agora, no próximo ano, em outubro, eu vou fazer um filme com o diretor deste que vai hoje, com o Paulo Nascimento, que chama-se A Casa Verde. E ele pediu muito que eu viesse ver. E o filme que ele vai fazer vai ser uma coisa muito legal, diferente, coisa que eu nunca fiz. É um filme onde o cenário todo vai ser virtual. Não sei como é que vai ser, nem como é que eu vou me sentir. É uma coisa nova, mas é bom, a gente está sempre renovando, né? Então, sobre o festival, eu gosto muito sempre dos festivais daqui. Eu tenho assistido em outros estados, alguns festivais, nenhum se compara, mas nem de leve ao daqui.